A gente convidou hoje o Dr. Joel Augusto Teixeira, que é neurocirurgião. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Para falar de dores crônicas. Mas olha o porquê que a gente pensou nessa pauta. Dá uma olhada. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, as dores crônicas afetam pelo menos 1/3 da população mundial e já atingem 60 milhões de pessoas no Brasil. Estudos mostram que a faixa etária média de ocorrência da dor é de 40 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos. À medida que vivemos mais, cresce o número de pessoas com dores na coluna, articulações, doenças reumáticas, câncer, inflamações nos órgãos internos e outros problemas que podem provocar dores crônicas. Além de influenciar negativamente a autoestima, a dor afeta a capacidade de trabalhar ou realizar tarefas simples do dia a dia. Nesse período, alguns sintomas como ansiedade, irritabilidade, depressão e insônia são os mais comuns. O mais importante em situações de dores crônicas é buscar ajuda médica o quanto antes, para evitar que um episódio pontual se transforme em um problema para a vida inteira. Tá aí. Entenderam por que a gente pensou na pauta? Não tá tão tranquilo, né, doutor? Bem-vindo mais uma vez. Até para a gente começar, o que está acontecendo, então, com essa nossa sociedade, com essas queixas e por que essas dores têm se tornado tão presentes e têm tido aí até, enfim, vem como não só como sintomas, mas já como algo descrito, dor crônica, ou seja, que está sempre presente. Bem-vindo. Então, eu acho que a gente tem que começar pensando que a dor é um sintoma muito importante, né? Por que às vezes é tão difícil a gente tratar a dor e eliminar a dor? Porque a dor é um sinal de alerta do corpo. É tipo uma luz vermelha no painel do carro que está falando que alguma coisa está errada. E se for uma coisa muito séria, você não pode continuar fazendo outras coisas. Você não pode continuar pondo o carro em movimento, etc. Tá. Então a evolução preservou a dor como um sinal e sintoma muito importante. Ele é um sinal de alarme, né? De alerta, né? Agora, respondendo a sua pergunta, uma outra causa que está fazendo as dores crônicas aumentar na população é o envelhecimento. Então, como as pessoas estão vivendo muito mais tempo, e você tem muitas doenças relacionadas a doenças reumáticas, como osteoartrose, doenças de coluna, então, infelizmente, essa parte da população está tendo dor crônica de uma forma com mais intensidade, né, com mais frequência. Agora, tem muitos jovens que se queixam já de algumas dores bem sérias e que eu imagino que para a área médica, né, para vocês, é algo preocupante, né? E até para que a gente entenda o que está acontecendo com esse nosso sistema nervoso, com essa parte cerebral quando a gente sente dor. Como é que é aí, né? A gente tem daqui a pouquinho uma ilustração para colocar para vocês. Eu queria fazer uma pergunta para você e para os espectadores também. Tá bom, vamos lá. Que é para adivinhar, que ninguém vai saber, né? A gente tem receptores para dor no corpo todo, na pele, nos órgãos internos e tal. E nós sabemos que os neurônios são as células do sistema nervoso. Tá. Então, do receptor até chegar no cérebro, quantos neurônios tem? Qual é o comprimento dessa via? Você tem ideia? Dos neurônios. Quantos neurônios tem? Do receptor até chegar no cérebro para processar a informação. Milhões. Ou bilhões? Tá frio. Tá bem frio? Conta pra gente a resposta, doutor. São 3. Só 3? Então, é claro que a gente ia errar, porque é claro que a gente já pensa que é um negócio. Lógico, estou falando do comprimento, né? Lógico que depende da área afetada. Pode ter muitos sendo disparados ao mesmo tempo. É bem mais simples, então. São 3. Mas são só 3 neurônios. Puxa vida. E aí? O que eles fazem? Vamos colocar a nossa ilustração? Então, a gente aproveita a sua explicação dos neurônios, que é justamente o que nós temos aí para o público. Olha lá. Então, aí estão os receptores, né? E o trajeto até o cérebro. E aí, chegando no cérebro, tem o tálamo, que é uma estrutura, que é tipo um microprocessador, e a partir daí ele envia as informações para o córtex cerebral, para vários locais. Tanto a área somestésica, fala exatamente qual é o local da dor, mas tem também outras áreas que respondem pela característica negativa da dor, pelas emoções, pelo sofrimento, né? Que áreas geralmente localizadas no sistema límbico, que nós chamamos.
E enquanto a pessoa está sentindo a dor, então está tendo uma manifestação desta dor, e aí a gente já vai para o nosso assunto que é a dor crônica, muitas vezes o uso dos medicamentos, que até a gente estava no intervalo comentando sobre isso, ele tem ali uma parada momentânea, né? Ele dá um alívio momentâneo, mas muitas vezes ele pode mascarar. Como é que a gente pensa num tratamento para um paciente com dor crônica? Olha, então é o seguinte, a dor, como eu falei, ela tem uma importância muito grande. Ela pode significar que alguma coisa muito errada está acontecendo. Imagina uma pessoa tendo um infarto. Sim. Se ela não sentir dor, o infarto progride, ele não tem tratamento, ela não tem nem, assim, uma chance de intervenção, né? Então, nesse sentido, a dor é muito importante. Então, a primeira coisa quando a pessoa está sentindo dor é tentar achar a causa, né? Pode até um pronto-socorro, se é uma dor que nunca teve, uma dor diferente, vá até um serviço de urgência. Tá. Temos que saber qual que é a causa dessa dor. Certo. Aí a gente vai entrar num outro tipo, num outro grupo, né? Que são as dores como doença. Ou seja, a causa da dor não é tão importante, ou então a gente não consegue tratar ela adequadamente. Entendi. Mas o sintoma da dor passou a ser a doença, porque está disparando dor sem precisar, né? Então aí vai depender, claro, da queixa. Então vamos fazer o seguinte, tem muita pergunta que chegou para você. Vamos começar a responder, que aí a gente entra em algumas dores até específicas para tirar dúvida do público. Vamos ver qual é a primeira? Na tela. Obrigada, Ana Maria, um beijo. A dor crônica está relacionada com depressão? Falamos nisso no intervalo, brinquei com o doutor, falei, aquelas dores da alma. Vocês juntam um pouco dessas queixas e notam que podem estar juntas? Uma depressão, com quadro, né, de depressão, sim, com dores. Não, com certeza está. Não precisa nem falar da alma, é realmente científico, né? É um ciclo vicioso. A dor leva à depressão e quem tem depressão também sente mais a dor. Tá. Então é isso. Naquela explicação que eu dei, que a dor tem uma característica não só de localização, mas também tem uma característica negativa relacionada às emoções, ela também gera uma tristeza, né? Porque a pessoa quer estar bem, quer estar disponível para a vida, né? Ela está mais sensível, então, muitas vezes, quando tem o quadro de depressão. Então, as duas coisas estão interligadas. Uma das medicações que a gente dá para a dor crônica são os antidepressivos, né? Mas não é para tratar a depressão. É que o antidepressivo ele também tem uma função de ativar alguns neurotransmissores que fazem parte do sistema inibidor de dor. Tá. Então, acaba ajudando nas duas formas. Das duas formas. Ativa o sistema inibidor de dor e acaba tratando a depressão que está associada. Tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Anaí, querida. Um beijo. Por que existem dores que não passam com nenhum remédio? O que fazer? Pois é. E existem mesmo essas dores, sabe? Infelizmente, a medicina está muito avançada se comparar ao que a gente tinha no passado. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente percorrer ainda. E assim como eu falei, eu gosto de simplificar as coisas, né? Que tem só 3 neurônios na via de dor. Também tem muitos poucos remédios para dor. Se a gente pensar não nos remédios individualmente, mas nas categorias. As categorias que nós temos para tratar a dor são poucas, né? Então vou citar algumas para vocês. Tá. Então, a gente tem os analgésicos simples, tipo dipirona, paracetamol, que é um remédio que todo mundo tem em casa, toma com uma dor de cabeça, etc. Nós temos os anti-inflamatórios, nós temos os opioides, que são derivados da morfina, nós temos bloqueadores de canal de sódio, que estão ligados aos anticonvulsivantes, né? Fora esses, nós temos remédios que são adjuvantes, que eles não tratam a dor diretamente, mas auxiliam aqueles outros remédios. Então, a gente coloca em conjunto. Perfeito. Então, as categorias são essas, não são tantas assim, né? Pois é, mas eu vou deixar para o final, você me responde só no final. Que a gente vai continuar com as dúvidas do público. Se a gente tem que conviver, então, com essa dor, ou se a gente tem que conviver com o uso contínuo do remédio. Mas você não vai me contar agora, é só para o final da pauta. Vamos seguir com perguntinhas do público. Olha lá. Renata, um beijo, obrigada. Descansar é geralmente a melhor cura para dor crônica? O repouso? Olha, o descansar vai ajudar se a dor for tipo uma dor inflamatória, por exemplo, uma dor de coluna, que tem inflamação na coluna. Se estiver em repouso, aquelas estruturas que estão inflamadas não vão mexer tanto e não vai doer menos, né? Mas isso não é verdade para qualquer tipo de dor, né? Pode ajudar em alguns tipos, outros não. Dor de cabeça também, o repouso às vezes ajuda um pouco, mas sozinho não cura a dor,
né? Então, não sei se descansar é um regra. tratamento bom. Pode ajudar em alguns casos. Não em todos. Tá aí. Mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Simone. Um beijo. Tenho hipocondilite. Já fiz infiltração e melhorou muito. Depois de um ano, as dores voltaram. O que fazer? Então, vamos explicar o que é, né? Hipocondilite. É isso, falei direitinho, né? E esse lance do vai e vem, que aí se torna a dor crônica. Eu acho que é dor de cotovelo, né? Dizendo bem a dor de cotovelo. Precisa ver se tem um motivo, tal, por trás, né? Não, estou brincando. Mas não, olha, se uma infiltração ajudou, é bem possível que possa ajudar novamente, né? Para esse tipo de dor, que é uma dor inflamatória, os melhores remédios são os anti-inflamatórios, tá? Então, precisa ver se você já testou esse tipo de remédio, ou seu médico prescreveu. Doutor, algumas coisas que levam às dores são muitas vezes desgastes, né? Desgastes físicos, como você falou, ao longo da vida, numa fase aí, de repente, mais avançada de idade de vida e tal. E a gente está notando que tem perguntas de pessoas jovens já com dores específicas bem complicadas. Algumas pessoas têm predisposição e desta forma, caso tenha um desgaste antes da hora, vamos dizer assim, numa fase jovem, estão comprometidas? Existe uma predisposição para isso? A gente nota, sim, que tem pessoas que têm mais facilidade ou mais sensibilidade à dor. É difícil explicar ou entender, né? Porque a gente nunca consegue, como médico, ficar no lugar da outra pessoa. Ela fala, estou sentindo dor, mas a gente não tem um aparelho que vai lá e mede a dor da pessoa, né? Infelizmente. A gente tem uns métodos indiretos, como assim, tem uma escala visual de dor, que a pessoa vai dar uma nota, ela tem uma regra de 0 a 10, fala qual que é a sua dor, ela aponta, né, uma nota de 0 a 10, né. Ela pode desenhar num boneco onde é a dor dela, mas mesmo assim ela não transfere essa vivência para a gente, né. Mas existe alguma coisa assim, talvez seja uma predisposição genética do próprio indivíduo que alguns sentem dor com mais facilidade. E que coisa, né? Atrapalha muito o convívio social, porque às vezes essas pessoas acabam sendo vistas por outras como, ai que saco, só reclama. Tá todo dia com a dor. Que coisa. E não pode, né? Não pode ser assim. Então, de fato, medicina ainda vai ter uma resposta. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Niceia. Fibromialgia. Eu sabia que ia rolar. Pode ser considerada uma dor psicológica ou crônica? A fibromialgia é uma bola no negócio, né? É muito item aí ligado a essa dor, né, doutor? A fibromialgia, ela foi criada, foi descrita para explicar muitas dores que não cabiam com outras explicações, né? Então, é uma contração muscular, você tem vários pontos de contração muscular no organismo, né, no corpo. É de origem desconhecida, né? A gente não sabe qual que é a estrutura, ou qual, sei lá, se tem algumas moléculas alteradas no músculo, se a culpa é do cérebro, nós não entendemos a fibromialgia. Por quê? Sim. Agora, eu cada vez mais tenho mais dificuldade de fazer diagnóstico de fibromialgia. Porque você começa a pesquisar a pessoa, você encontra causas de dor. Você encontra dores articulares, encontra dores de coluna. E, por definição, a fibromialgia não pode ter uma causa, né, assim, específica, né? Entendi. Só é fibromialgia se não tiver. Então, eu vejo também que essa incidência de fibromialgia muito exagerada é uma simplificação, sabe? Ou o médico faz uma consulta muito rápida, você tem fibromialgia. Exatamente. Entendi. E fica uma coisa meio ali, sim. meio jogada. Deixamos aí esse momento para falar a respeito da fibromialgia, com tantas perguntas que chegaram. Doutor, vamos tentar então falar a respeito do quadro e qual assim a sua sugestão, dica ou orientação para que as pessoas fiquem talvez menos ansiosas e tenham melhores respostas. Então, vamos assim frisar, né, o que a gente deve fazer diante de uma dor. A primeira coisa é investigar exaustivamente para encontrar a causa, que pode ser uma causa muito séria. A dor serve para isso, a gente tem que se lembrar disso, né? Que a dor não é só uma coisa ruim, ela é sinal de alerta. Se não tiver nenhuma causa que a gente encontre, nós podemos pensar em doenças como a fibromialgia. Tá. Né? E se não tiver mesmo, nada, não encontrou nada, nenhuma coisinha alterada, é fibromialgia. E o diagnóstico é clínico, quer dizer, o médico vai examinar, vai encontrar determinados pontos de contração e vai ver se encaixa nos critérios da fibromialgia. E aí, gente, com o diagnóstico, é claro que a gente fala também que a fibromialgia, a gente já pôde conversar a respeito, é uma doença multidisciplinar, né? Ela merece aí uma calma e
uma união entre especialidades para cuidar do paciente que apresenta o quadro e até o momento de crise, né? Quando essas dores são muito fortes, né? Sem dúvida, porque até o momento nós não temos remédios realmente eficientes para a fibromialgia. Então a fibromialgia requer muito tratamento físico, fisioterapia, fazer alguma atividade física, né? Fazer algum tipo de massagem. Então são várias terapias físicas que entram nesse tratamento porque a gente não tem remédios ainda muito específicos ou muito eficientes para a doença. Doutor, a gente está caminhando para o final e eu te deixei 2 perguntas e que eu acho que isso é uma dúvida do público também. Temos que conviver com a dor ou temos que conviver com um remédio? Será que é para o resto da vida, então? Como é que é? Não é uma sentença, né? Eu acho que a gente não pode se conformar diante da dor. Então, além de investigar as causas, a gente tem que fazer um tratamento agressivo. E esse tratamento tem que ser sempre escalonado. É como se fosse uma escada. A gente começa pelo mais simples até o mais complexo. Então a gente vai ter desde o analgésico mais simples que eu citei, né, a remédios mais controlados, que agem o sistema nervoso. E no final nós vamos ter procedimentos para a dor. Nós temos algumas cirurgias, nós temos alguns aparelhos que podem ser implantados para tratar a dor. Então eu acho que a gente não pode se conformar diante da dor. A gente tem que ir até o final e, insistindo, eu creio que a grande maioria vai encontrar uma cura. Confiando num bom profissional, né? Lendo a respeito, se informando. Eu acho que nesse ponto você, Bonita, faz um papel muito legal de levar essa informação e encorajar muitas vezes as pessoas, né? E eu acho, gente, para fechar essa pauta, vou agradecer o doutor e vou dizer o seguinte, que talvez esteja faltando um pouco menos de cobrança. A gente se cobra demais, não dá para dar conta de tudo. E eu estou dizendo isso porque, pessoalmente falando, eu tenho aprendido a me cobrar um pouco menos de algumas coisas. E posso falar? Tem sido tão bom. Tenho tido descobertas de que o mais simples muitas vezes é o melhor e que quando a gente se cobra um pouco menos e dá conta do recado, algumas coisas extras não chegam. E a dor, talvez, possa estar aí, quando a gente fala aí, que eu brinquei, falei dor da alma e tudo mais, ligada às nossas emoções. Então, juntando tudo, vamos tentar ter uma vida mais equilibrada, né, doutor? Pois é, sabe que ontem eu tive uma informação, né? Eu aprendi uma coisa nova, não lembro o nome da palavra, mas no Japão tem uma palavra para quem morre trabalhando. A pessoa trabalha tanto que morre. Olha, tá aí, tá vendo? É isso mesmo. Sim. E eu vou deixar um site para o pessoal de casa como agradecimento, que hoje o Dr. Joel Augusto Teixeira esteve com a gente, semohospital.com.br, semohospital.com.br. Muito obrigada, te espero para mais papos como esse.